Durante muitos anos, Portugal não soube o que fazer com António Variações. Uns chamavam-lhe gênio, outros chamavam-lhe louco. Houve quem o admirasse. E houve quem mudasse de canal quando aparecia na televisão. Mas havia uma pergunta que ninguém conseguia responder. Quem era realmente António Variações? Como é que um simples barbeiro de uma pequena aldeia do Minho acabou por mudar para sempre a música portuguesa? Por que é que um homem que viveu apenas 39 anos continua hoje mais presente do que muitos artistas que viveram o dobro? E existirá alguma verdade por detrás dos rumores que acompanharam os seus últimos dias? Ao longo das próximas dezenas de minutos vamos separar os factos das lendas. Vamos descobrir o homem escondido por detrás da imagem. As escolhas que chocaram um país. Os sonhos que quase ninguém conhecia. E por que motivo Portugal apenas compreendeu verdadeiramente António Variações, quando já era demasiado tarde. Porque esta não é apenas a história de um cantor. É a história de um homem que ousou ser diferente, numa época em que ser diferente podia ter um preço muito elevado. Se gosta de documentários sobre os portugueses que marcaram a nossa história, subscreva o canal para acompanhar os próximos episódios. Aqui contamos as vidas que ajudaram a construir a identidade de um país, mesmo quando esse país ainda não sabia que precisava delas. Agora, para perceber o homem que Portugal só compreendeu depois de partir, precisamos de voltar a um lugar muito distante dos palcos. Uma aldeia no Minho. Um tempo em que ninguém, nem ele próprio, imaginava o que estava para vir. Portugal, anos 40. Um país mergulhado no Estado Novo, fechado sobre si mesmo, onde a vida rural seguia um ritmo que não mudava às gerações. No Minho, esse ritmo era ainda mais marcado. Trabalho no campo, missa ao domingo, romarias no verão, e uma noção muito clara, quase rígida, do que era considerado normal e do que não era. Era um Portugal de silêncios bem guardados, onde quem fugia ao padrão aprendia cedo a esconder-se, ou a partir. E foi precisamente esse contraste, entre a rigidez do lugar onde nasceu e a liberdade que mais tarde procuraria pelo mundo fora, que viria a marcar toda a sua vida. Foi neste mundo que, a 3 de dezembro de 1944, nasceu António Joaquim Rodrigues Ribeiro, no lugar do Pilar, freguesia de Fiscal, concelho de Amares, distrito de Braga. Era um dos 10 filhos de Jaime Ribeiro e de Olinda de Jesus. A vida era simples e dura. O pai tocava cavaquinho e acordeão nas romarias da região, e foi provavelmente aí, entre bailes populares e festas de aldeia, que António teve o primeiro contacto com aquilo que se tornaria a sua grande paixão. Desde muito cedo, havia nele qualquer coisa diferente. Enquanto os outros rapazes da aldeia se contentavam com o trabalho no campo, António fugia sempre que podia para ouvir música, para ver os ranchos folclóricos, para se perder em mundos que a aldeia não lhe podia oferecer. Poucos portugueses conhecem este episódio. Aos 11 anos, António já tinha o seu primeiro emprego, numa aldeia vizinha. Um ano depois, com apenas 12 anos, partiu sozinho para Lisboa. Para uma criança do Minho rural dos anos 50, esta não era uma decisão pequena. Era, praticamente, um salto para o desconhecido. Ninguém sabia, nessa altura, que aquele rapaz caminhava, sem o saber, ao encontro de um destino que haveria de mudar por completo a música portuguesa. Deixava para trás um Portugal rural, silencioso, onde a diferença raramente era bem-vinda. Um Portugal onde o rapaz sensível, atento à música e aos gestos, aprendia cedo a guardar para si aquilo que os outros não compreendiam. Mas antes disso, havia ainda um longo caminho a percorrer. E esse caminho estava prestes a levá-lo a lugares muito mais distantes do que Lisboa. Em Lisboa, o pequeno António Ribeiro passou por vários empregos. Foi empregado de escritório. Foi caixeiro. Foi balconista. E, mais tarde, tornou-se barbeiro, uma profissão que iria acompanhá-lo, de forma inesperada, ao longo de toda a vida. Ainda jovem, cumpriu o serviço militar obrigatório, numa altura em que Portugal travava a guerra colonial em África. Uma experiência dura, que o afastou do país durante anos e o colocou perante realidades muito diferentes daquelas que conhecia. Mas foi já como jovem adulto que António deu o passo que mudaria tudo. Partiu para Londres. Trabalhou em pequenos empregos, viveu com pouco, mas absorveu tudo o que podia da cidade. A liberdade das ruas, a moda, a música, a forma como as pessoas se vestiam e se comportavam sem medo do julgamento alheio, tudo isto era radicalmente diferente do Portugal fechado que ele conhecia. Pouco tempo depois, seguiu para Amsterdão. Foi nesta cidade, mais liberal e mais aberta do que qualquer lugar onde já tinha vivido, que António aprendeu a profissão de cabeleireiro, uma profissão que, à época, era vista em Portugal como pouco convencional para um homem. Mas o que aconteceu depois mudou completamente o rumo da sua vida. Porque António não trouxe de Amsterdão apenas uma nova profissão. Trouxe uma nova forma de estar no mundo. Regressado a Portugal, em 1977, ajudou a abrir o primeiro cabeleireiro unissexo do país, em Lisboa,
Um conceito revolucionário para a época, numa altura em que homens e mulheres nem sequer cortavam o cabelo no mesmo espaço. Quem o conheceu nesta fase descreve um homem completamente transformado. Já não era rapaz tímido que tinha partido da aldeia. Era alguém que se vestia sem medo, que chamava a atenção por onde passava, que já não pedia autorização a ninguém para ser exatamente quem era. António Ribeiro, o barbeiro do Minho, estava prestes a desaparecer. E, no seu lugar, começava a nascer alguém completamente diferente. Quem cruzava com ele nas ruas de Lisboa, no final dos anos 70, via um homem que parecia ter saído de outro tempo, ou talvez de um tempo que ainda estava para chegar. Cores fortes, acessórios inesperados, um andar seguro que contrastava com a timidez que, dizem quem o conheceu, ainda existia por dentro. Era essa dualidade, a coragem visível por fora e a fragilidade guardada por dentro, que definiria, para sempre, a forma como o país olharia para ele. Em 1978, já reconhecido nos meios boémios de Lisboa pela sua excentricidade, António apresentou-se à editora Valentim de Carvalho. Levava consigo uma gravação caseira e uma vontade enorme de ser ouvido. O nome artístico surgiu do grupo de músicos que o viria a acompanhar nos primeiros espetáculos, Variações. Uma palavra que, segundo o próprio explicaria mais tarde, representava exatamente aquilo que ele sentia ser: elasticidade, liberdade, a recusa em pertencer a um único estilo. Mas o caminho não foi fácil. A editora hesitou durante anos sobre que tipo de arranjos combinavam com aquelas canções tão pouco convencionais. António não sabia tocar nenhum instrumento, nem ler partituras, mas trazia a música inteira dentro da cabeça e sabia exatamente o que queria ouvir. Poucos portugueses conhecem este pormenor. Só em 1982, 4 anos depois de assinar contrato, é que o seu primeiro single chegou finalmente às lojas. Antes disso, em fevereiro de 1981, aconteceu um momento decisivo. António apresentou-se no popular programa de televisão Passeio dos Alegres, apresentado por Júlio Isidro. Vestia calças aos quadrados amarelos e pretos, uma camisa exuberante, e trazia os bolsos cheios de rebuçados coloridos, que atirava para o ar enquanto cantava. O país inteiro, sentado à frente da televisão, não sabia bem o que estava a ver. Havia quem risse. Havia quem estranhasse. Havia quem, imediatamente, percebesse que estava perante algo completamente novo. E era precisamente essa reação dividida, entre o fascínio e o desconforto, que iria acompanhar António Variações durante toda a sua curta carreira. Havia quem o considerasse um oportunista, alguém que apostava no choque só para chamar a atenção. Mas quem trabalhava com ele de perto via outra coisa, um artista extremamente exigente, que sabia exatamente o som que queria, mesmo sem saber nomear tecnicamente aquilo que pedia aos músicos. Mas o verdadeiro fenómeno ainda estava para começar. Em 1982, chegou finalmente o primeiro single, Povo que Lavas no Rio, um poema de Pedro Homem de Melo, já anteriormente imortalizado na voz de Amália Rodrigues, reinventado agora com uma sonoridade completamente distinta. Foi um choque. Uns consideraram uma ousadia genial. Outros consideraram um desrespeito pela tradição. Mas foi precisamente essa polémica que colocou António Variações no centro das atenções. Em 1983, editou o seu primeiro álbum, Anjo da Guarda, dedicado, significativamente, à própria Amália Rodrigues, que ele próprio reconhecia como uma referência maior da identidade musical portuguesa. No ano seguinte, em 1984, lançou Dar e Receber, álbum que incluía um dos temas que se tornaria mais icónico do seu percurso, Canção do Engate. Junte-se a estes êxitos outro tema que rapidamente se tornou incontornável, O Corpo é que Paga, uma canção direta, física, sem rodeios, exatamente como era o próprio António. As suas letras falavam de desejo, de corpo, de liberdade sexual, de temas que a sociedade portuguesa, ainda a sair de décadas de conservadorismo imposto pelo Estado Novo, mal sabia como processar. Contudo, havia um detalhe que muitos preferiam ignorar. Por trás da imagem extravagante, das roupas exóticas e do discurso ousado, estava uma das vozes mais originais e mais tecnicamente interessantes da música portuguesa recente. António misturava rock, fado, blues e pop de uma forma que nenhum artista português tinha, até então, ousado experimentar. Não pertencia a nenhuma cena musical estabelecida, nem ao rock que então explodia em Portugal, com bandas como os UHF, os Chutos e Pontapés ou o GNR, nem à música tradicional. Era, simplesmente, único. E talvez seja precisamente essa singularidade, mais do que qualquer escândalo, que explique porque foi, ao mesmo tempo, tão admirado e tão incompreendido. Havia também uma dimensão que, na altura, poucos souberam ler corretamente. Através das suas letras, dos seus gestos e da sua imagem, António Variações trazia para a música popular portuguesa temas que, até ali, praticamente não tinham espaço: o desejo sem culpa, a liberdade do corpo, a recusa de se enquadrar em categorias fixas.
Numa sociedade que ainda vivia a ressaca de décadas de repressão, isso era, só por si, um ato de coragem. Mas para perceber verdadeiramente essa incompreensão, é preciso conhecer o homem que existia longe dos palcos, das câmaras e das plateias. Quem esperava encontrar, fora dos palcos, a mesma figura exuberante que via na televisão, ficava muitas vezes surpreendido. Segundo quem o conheceu de perto, António era, na verdade, um homem reservado. Tímido, até. Alguém que guardava cuidadosamente as suas diferentes esferas de vida, a pessoal e a profissional, sem nunca as deixar misturar-se completamente. Era descrito como meigo, simples, mas também como um solitário. Tinha um círculo de amigos pequeno e muito próximo, sobretudo ligado ao mundo da cabeleireira e da moda lisboeta, onde se sentia genuinamente compreendido. A sua casa, tal como o seu visual, era um reflexo direto da sua identidade, paredes pintadas em cores fortes, coleções de peças de artesanato, um gosto muito pessoal por aquilo que, à época, poucos apreciavam e que hoje reconhecemos como visão estética à frente do seu tempo. Era também extremamente exigente consigo próprio. Apesar de não saber ler música nem tocar qualquer instrumento, tinha uma noção absolutamente precisa daquilo que queria ouvir, e não descansava enquanto essa ideia não fosse alcançada em estúdio. Escrevia constantemente. Letras, pensamentos, fragmentos de ideias, muitas vezes rabiscados sozinho, em conversas silenciosas consigo mesmo que raramente partilhava com os outros. Mas havia algo que António escondia de quase toda a gente. A sua vida pessoal, e em particular a sua identidade e as suas relações afetivas, permaneciam cuidadosamente protegidas do olhar público, algo compreensível, numa sociedade portuguesa que, mesmo já em democracia, continuava longe de aceitar certas formas de viver e de amar. Biógrafos que estudaram a sua vida em profundidade apontam para relações próximas e afetivas dentro do seu círculo mais próximo, embora António nunca tenha assumido publicamente, em vida, qualquer definição sobre a sua identidade pessoal. Essa proteção, esse silêncio cuidadosamente construído, viria a ganhar um peso trágico nos capítulos finais da sua vida. Amigos próximos recordam-no como alguém capaz de uma ternura discreta, quase secreta, muito distante da imagem provocadora que construía para o palco. Era, ao mesmo tempo, o homem que escandalizava a televisão portuguesa e o amigo que ligava só para perguntar como estava alguém que sabia estar a passar por um mau momento. Porque o preço da fama, para António Variações, seria mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Entre 1982 e 1984, a vida de António Variações acelerou de forma vertiginosa. Concertos constantes, espetáculos por todo o país, sobretudo em aldeias e vilas onde a sua presença gerava sempre grande curiosidade, aparições televisivas, entrevistas, exigências crescentes de uma indústria que só agora começava a perceber o potencial daquele artista. O ritmo era desgastante. E, por trás da energia que mostrava em palco, o corpo começava, silenciosamente, a dar sinais de cansaço. Em maio de 1984, António deu entrada num hospital em Lisboa. Pouco depois, foi transferido para a clínica da Cruz Vermelha. A 13 de junho de 1984, morreu, oficialmente vítima de uma broncopneumonia bilateral grave. Tinha apenas 39 anos. É aqui que a história ganha uma dimensão completamente diferente. Porque, quase desde o primeiro momento, a sua morte foi rodeada de rumores. Vamos tratar este tema com o rigor que merece, separando claramente aquilo que é facto daquilo que continua a ser especulação. 1984 foi um ano em que a SIDA, uma doença ainda mal compreendida a nível mundial, começava a entrar na consciência pública internacional. Em Portugal, o conhecimento sobre esta epidemia era praticamente inexistente, e o estigma associado a ela era profundo. É facto documentado que as autoridades ordenaram que o caixão de António fosse selado por razões de saúde pública, uma decisão pouco comum, que alimentou de imediato as suspeitas sobre a verdadeira causa da sua morte. É também facto que a sua antiga agente e amiga próxima, Teresa Couto Pinto, afirmou publicamente, anos mais tarde, que António teria recebido, antes de morrer, resultados de análises clínicas realizadas nos Estados Unidos que confirmavam ser portador do vírus da SIDA. A família de António, por outro lado, nunca reconheceu publicamente esta versão como a causa oficial da sua morte, nem confirmou publicamente questões relacionadas com a sua orientação sexual. O que resta, décadas depois, é um quadro incompleto, um diagnóstico oficial de broncopneumonia, testemunhos posteriores que apontam para complicações relacionadas com VIH, e uma família que, com todo direito à sua privacidade, nunca validou publicamente essa narrativa. Muitos historiadores e biógrafos consideram hoje provável que António Variações tenha sido uma das primeiras vítimas públicas, ainda que não reconhecidas oficialmente enquanto tal, da epidemia de VIH ou SIDA em Portugal, uma doença que, alguns meses depois, começaria também a ceifar outras figuras públicas internacionais, como Rock Hudson e, anos mais tarde, Freddie Mercury. É importante situar este episódio no seu contexto histórico.
Em 1984, a comunidade científica internacional começava apenas a identificar o vírus responsável pela SIDA. Não existiam, em Portugal, testes acessíveis, nem informação clara, nem qualquer tipo de acompanhamento médico especializado. O desconhecimento gerava medo, e o medo gerava silêncio. Mas é importante frisar, não existe, até hoje, confirmação médica oficial e pública que estabeleça, sem qualquer dúvida, esta causa de morte. O que existe é um conjunto de indícios fortes, testemunhos diretos, e o contexto histórico de uma época em que o silêncio, sobre esta doença, era quase uma regra social. Talvez nunca venhamos a ter uma resposta definitiva. E talvez seja também esse mistério, essa zona de sombra nunca completamente esclarecida, que tenha contribuído para transformar António Variações numa figura ainda mais simbólica do que já era em vida. Mas o que aconteceu a seguir à sua morte surpreendeu até os seus maiores críticos. A notícia da morte de António Variações apanhou Portugal de surpresa. 2 dias depois, a 15 de junho de 1984, realizou-se o funeral, em Lisboa, na Basílica da Estrela. Família, amigos, colegas músicos, clientes da barbearia e fãs juntaram-se para uma última despedida. Foi depois sepultado no cemitério da sua aldeia natal, em Fiscal, Amares, regressando, em morte, ao lugar exato de onde tinha partido, ainda criança, décadas antes. O funeral foi discreto. Poucos músicos, comparativamente à sua fama, estiveram presentes. Não houve, na altura, o reconhecimento massivo que hoje associamos à sua figura. A imprensa da época noticiou a sua morte de forma relativamente contida. Portugal ainda processava aquele fenómeno estranho e fascinante que tinha sido António Variações, e, de certa forma, ainda não sabia bem o que fazer com o seu legado. Foi só nos anos seguintes que a verdadeira dimensão do seu talento começou a ser reconhecida. Em 1987, os Delfins gravaram uma versão de Canção do Engate, que se tornaria um enorme sucesso, apresentando a obra de António a uma nova geração que mal o tinha conhecido em vida. Lena D'Água, amiga próxima do cantor, gravou também o tema Estou Além, e, em 1989, dedicou-lhe o álbum Tu Aqui, incluindo 5 composições inéditas que António tinha deixado por gravar. Em 1994, foi editado um disco de homenagem, reunindo nomes como Mão Morta, Madre Deus, Sérgio Godinho e 3 Tristes Tigres, todos a reinterpretar a sua obra. Portugal, lentamente, começava a perceber aquilo que, em vida, muitos tinham recusado a ver, que António Variações não era apenas um fenómeno excêntrico e passageiro. Era, na verdade, um dos artistas mais originais e mais avançados do seu tempo. Cada nova homenagem, cada nova versão das suas canções, funcionava quase como um pedido de desculpa coletivo, o reconhecimento tardio de um país que, em vida, não tinha sabido dar a António Variações o lugar que ele já então merecia. Mas o verdadeiro reconhecimento, aquele que transformaria António Variações num símbolo definitivo da cultura portuguesa, ainda estava para vir. Hoje, mais de 4 décadas depois da sua morte, António Variações é amplamente considerado um dos maiores e mais influentes artistas portugueses de sempre. Em dezembro de 2004, 20 anos após a sua morte, um grupo de músicos portugueses de referência, entre eles Camané, David Fonseca e Manuel Azevedo, reuniu-se sob o nome Humanos para gravar 12 temas encontrados em cassetes que António tinha deixado inéditas. O projeto tornou-se um enorme êxito e apresentou a uma geração inteira, que nunca o tinha visto atuar, a genialidade da sua escrita. O seu nome passou a estar associado a uma rua em Lisboa. A sua aldeia natal, Fiscal, ergueu um busto em sua homenagem. Bandas, artistas e criadores de moda continuam, até hoje, a citá-lo como referência e inspiração direta. Musicalmente, António Variações é hoje reconhecido como um dos primeiros artistas portugueses a misturar, sem qualquer receio, tradição e modernidade, o fado com o rock, o popular com o vanguardista, o rural com o urbano. Essa fusão, tão estranha para os ouvidos de 1982, tornou-se, décadas depois, praticamente o modelo seguido por gerações de músicos portugueses. Estilisticamente, a sua influência é igualmente visível. Muito antes de a moda portuguesa falar abertamente de identidade e de expressão pessoal, António já vivia essa liberdade todos os dias, na rua, sem pedir licença a ninguém. Hoje, criadores, estilistas e artistas plásticos continuam a citá-lo como uma das primeiras grandes referências estéticas verdadeiramente portuguesas e verdadeiramente livres. E talvez seja aqui que encontramos, finalmente, a resposta para as perguntas que levantamos no início deste documentário. Como revolucionou António Variações a música portuguesa? Ao recusar-se, desde o primeiro momento, a pertencer a um único género, a uma única identidade, a uma única forma de ser português. Porque foi incompreendido. Porque chegou cedo demais a um país que ainda não tinha vocabulário, nem abertura suficiente, para compreender alguém tão livre. E porque é hoje considerado um gênio. Porque o tempo,
Esse juiz paciente que todos os artistas verdadeiramente originais acabam por enfrentar, deu finalmente razão àquilo que, em 1984, poucos se atreviam a admitir em voz alta. Portugal, décadas depois, aprendeu finalmente a ouvir António Variações. E talvez essa seja a ironia mais bonita de toda a sua história. Um homem que, em vida, foi tantas vezes visto como estranho demais, exagerado demais, diferente demais, tornou-se, com o tempo, um dos espelhos mais fiéis daquilo que Portugal, secretamente, sempre quis ser: livre, criativo, sem medo de misturar o antigo com o novo. Há artistas que fazem sucesso no seu tempo. Outros precisam que o tempo lhes faça justiça. António Variações pertence a esse raro grupo de pessoas que nunca deixaram verdadeiramente o palco. Porque enquanto houver alguém disposto a ouvir uma das suas canções, a sua voz continuará a lembrar-nos que ser diferente pode ser a maior forma de liberdade. Também tô com medo, Yasmin. Morte besta. Não fala assim. Se Deus não quiser, a gente não morre. Pronto. Yasmin. Já que a gente não sabe o que pode acontecer, eu tenho uma coisa pra falar com você. O que foi? Eu sempre gostei de você. Desde a primeira vez. Quando eu te vi lá na estrada, eu pensei que você era um fantasma. Desses que fazem assombração em estrada. E uma coisa por dentro. Uma coisa que eu nunca senti por causa de ninguém. Sou grosso, né? Vivo gritando com você. É meu jeito mesmo. Deixa pra lá. Só queria que você soubesse. Eu também implicava com você, mas... Eu caio! Jamais é que largar lá no mato. É pra prender. É isso! É a minha filha! Caio! Que isso, Bira? Yasmin! Esquece, Bira, esquece. Ih, não aconteceu nada, não. Tá fora de mim. Fora de mim tava eu. Eu devia estar muito fora de mim mesmo pra me prestar a beijar você. Você me beijou? Sabe que eu nem lembro. Tudo bem aí. Teu namoradinho tá chegando, tá? De helicóptero. Graças a Deus. Agora tu vai